É momento de nós ouvirmos a voz de Deus, né? Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Aliás, antes de Deus falar com você, Deus falou antes comigo. Por quê? Porque sou eu que vou pregar, não é? Então, se eu vou pregar algo que Deus falou, que Deus tocou, que Deus revelou meu coração. E eu quero agora pegar esse pão que Deus deu para mim. Eu vou repartir esse pão e cada um vai comer uma fatia desse pão. E eu espero em Deus que cada um saia daqui bem cheio, bem farto, bem satisfeito. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a presença de Deus, mas eu vou usar o tema também, ó. O tema é o dia em que a presença se foi. Puxa vida, hein? O dia em que a presença se foi. E nós vamos trabalhar isso, porque, irmãos, sinceramente, vamos enfatizar isso hoje no culto. Tem gente que acha que está com a presença, mas ela já se foi há bastante tempo. E nós vamos destacar bastante esse tema, essa questão, porque tem muita gente que infelizmente já está sem a presença de Deus. Olha, e viver sem a presença de Deus, ou estar sem a presença de Deus, não funciona, não dá muito certo. Eu vou citar 3 referências, vou te entregar aqui 3 referências bíblicas, que destaque fala muito sobre isso. E ó, a primeira delas está aqui, ó, no livro, abra aí. A primeira delas está no livro de 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, não é primeira, não. É o primeiro livro do profeta Samuel. Aí quando você vai lá para o Novo Testamento, aí é primeira, porque trata-se de cartas enviadas por Paulo, entenderam? 1 Samuel, primeiro livro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí é a primeira, amém? Mesma coisa o Salmo. Quando você fala Salmos, você está falando dos Salmos, todos 150 capítulos do livro de Salmos, né? Mas quando você se refere a um salmo, não é Salmos 91, é Salmo 91. É bom pegar essas dicasinhas, né? Então, quando você for falar, abre a sua Bíblia no Salmos 91. Não. Abra lá no Salmo 91. Onde está isso? No livro dos Salmos. Ok? 1 Samuel capítulo 4. Quem já achou aí, dê um amém, né? Vamos pegar do 17. Vamos pegar do 21 e 22. Ó. Mas chamou o menino e acabou. Dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? O que aconteceu aqui? Os inimigos, os filisteus, teve guerra com Israel. E o que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança, a arca de Deus. Todos nós sabemos que a arca de Deus no meio do povo representava a presença de Deus no meio do povo.
Se agora a arca foi levada, então foi tirada a presença de Deus do meio do povo. Foi levada. E quando o sacerdote Eli soube que seus 2 filhos, o Ófine e Finéias, haviam sido mortos, porque eles que faziam também a guarda da arca, o que aconteceu? O Eli, que já era pesado, forte, estava numa cadeira, quando recebe a notícia que os seus 2 filhos tinham sido mortos, dá um treco no homem, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando a notícia chegou à esposa de Finéias, ela estava grávida, perto do parto, e quando ela soube que o marido tinha sido morto, estava morto, o sogro morto, e a arca, a presença de Deus, tinha sido levada, o parto foi antecipado. Nasceu o menino, do qual ela deu o nome de Icabô, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Em se tratando ou falando aqui da arca da aliança, foi a presença de Deus. Essa mulher aqui morreu no parto. O menino viveu, mas a mãe também morreu. Está ouvindo, gente? A presença de Deus se foi. Irmãos, deixa eu te dar um toque aqui que é importante. Tudo que o inimigo quer, o diabo quer, é tirar de você a presença de Deus. Por quê? Porque quando ele consegue tirar de nós a presença de Deus, ficamos vulneráveis, frágeis, ficamos sem proteção, sem guarda, sem sentinela, ficamos sem Deus. E é nessa hora que o diabo ele vem e ataca. Ele consegue usar de artimanhas e consegue causar. Vocês estão entendendo ou não? Esses tempos atrás uma senhora me ligou e ela disse assim para mim: pastor, uma missionária me ligou, e eu falando com ela, e ela disse para mim que foi feito um trabalho de macumba na minha clínica, e já tem 1 ano que a minha clínica deixou de ser a mesma. Já tem 1 ano que a minha clínica deixou de funcionar como funcionava. Numa crise, numa situação, e é uma macumba que ela disse que foi feita, inclusive por um funcionário que está ainda trabalhando conosco. E tal, e ela toda desesperada, então ela me perguntou: existe isso mesmo? E eu respondi para ela: existe isso mesmo. E aí eu aproveitei a ocasião e disse: olha, sabe o que a senhora precisa fazer? Procurar uma igreja, buscar a Deus. É uma pessoa conhecedora da palavra, essa amiga. Ela é conhecedora da palavra. Ela já frequentou algumas igrejas. Esporadicamente ela vinha até nos visitar. Agora nem visitar ela vem mais. Há muito tempo. Então eu disse: busque a Deus. Traga Deus para o teu convívio, para a tua vida. Porque sem Ele, a macumba pega sim. Está ouvindo, gente? Sem a presença de Deus, você não tem quem te guarda. Não tem quem te protege. Não tem quem te dá direcionamento. Porque, olha, escute, quando nós temos a presença de Deus, nós temos direção. Temos direção. E aqui a presença de Deus foi levada, e o diabo faz de tudo, tem feito de tudo para roubar, tirar a presença de Deus de nós. Mas pastor, como é que isso é possível? É possível. Você lembra daquela história de Marta e Maria?
Lembra ou não? Marta e Maria. Lembra quando Jesus foi até a casa delas? Inclusive elas eram irmãs de Lázaro. Lembra Lázaro, aquele que morreu? Depois de 4 dias Jesus foi lá e ressuscitou. Lembra da história? Só me ajuda aí para eu não ficar tranquilo. Olha só. Jesus, quando chegou na casa de Marta e Maria, a Marta foi a que abriu a porta para Jesus. Bem-vindos, entre, Senhor. E quando Jesus entrou, logo a Maria veio, assentou-se aos seus pés, e daquele momento Jesus começou a falar, ensinar, começou a tratar o coração dela, falar coisas. E só que a Marta, ela saiu da presença de Jesus e foi para onde? Cuidar das coisas de casa, trabalhar. Está errado? Não. Imagina. Tem que até tomar cuidado aqui como prega, senão daqui a pouco, não, o pastor disse que não precisa trabalhar. Não vou trabalhar mais. Estou falando nada disso, hein? Mas veja que coisa curiosa, ela foi e saiu. Num dado momento, ela voltou, mas voltou irritada, não é? Não sei se ela estava na menopausa. Não sei se ela estava com os hormônios aflorados, sei lá o que estava acontecendo. Mas ela voltou naquele ritmo, naquele pique, brava. E olhou assim, Senhor, deu uma bronca em Jesus, vê se tem cabimento isso. Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã venha servir comigo? Me ajudar em casa, me ajudar com as tarefas? Aí Jesus, ele deu uma resposta para ela, que essa é a resposta e é a causa de muitos estarem perdendo a presença de Deus. Qual foi? Marta, Marta, estás afadigada, distraída com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria, tua irmã, escolheu a melhor, da qual nunca será tirado dela. O que Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher? A distração te rouba da minha presença. Não tem problema nenhum em você trabalhar e fazer suas coisas, mas tem hora que você tem que pausar para estar comigo. Tem hora que você tem que ter o interesse de assentar-se aos meus pés para ouvir o que eu tenho a dizer. Tem horas que você precisa entender que você precisa da minha presença na tua vida. Quem está entendendo? Então, o que significa dizer? Que a distração pode estar sendo a causa. Tem muita gente que se distrai com tudo, ou com qualquer coisa, ou com alguma coisa. E isso é o suficiente para que o diabo, o inimigo, tire, roube a presença de Deus da sua vida. Ele causa situações, ele cria, deixa eu te dar um toque, ele cria muitas vezes tarefas para você, para te ocupar de tal modo, porque ele sabe que isso vai te afastar da igreja e dele. Distração. E muitos não estão reparando, não estão percebendo isso, não estão notando isso. Quem está entendendo, diga um amém aí. Tem gente que não está notando, irmãos, que o diabo está ocupando. Tem uma pessoa que uma vez disse assim: pastor do céu, eu estou sem tempo para nada. Eu estou trabalhando tanto, mas tanto, que olha, eu não tenho tempo para nada. E eu acredito. Não tem tempo para nada, e consequentemente não ter tempo para vir à igreja, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo nem para orar na sua casa. Às vezes chega já em casa cansado, toma um banho, vai comer, fica lá um tempinho na televisão, eu vou dormir. Quando vai dormir, aí aquela oração, que coitado, não acontece nada. Senhor, em nome, estou cansado, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Em nome de Jesus. E ainda se gaba. Eu orei até dormir. Você tem que ver. Eu orei, mas vou te falar, eu orei tanto que eu cheguei até a dormir.
Você consegue entender? A distração te rouba. Cuidado. Você pode ter muitos trabalhos, e glória a Deus porque você está tendo, mas administre. Tenta controlar o seu tempo, administrar melhor o seu tempo, mas não deixa com que o trabalho te roube, porque pode parecer que não. Alguns chegam a dizer que essa coisa de frequentar, congregar, ir à igreja, esse é o modismo de hoje, hein? Essa é a maior frase inventada por Satanás. Eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Consegue entender isso? E essa distração, esse pensamento só afasta. Só afasta, só afasta. E aí, sabe o que vai acontecer? O dia que ela for precisar de uma intervenção divina, Deus não está lá. Vem o desespero. O dia que ela precisar de uma ação de Deus, de um mover de Deus na vida dela, o dia que vier uma luta, uma tempestade, uma guerra, uma coisa absurda, Ele, o Senhor, não está lá para socorrê-la, para ajudá-la. Porque o tema da nossa pregação é, como é que é o tema mesmo? O dia em que a presença se foi. A presença já se foi, e a pessoa não percebeu. Deixa eu falar aqui, vocês já ouviram falar de Sansão? Sansão, ouviram? Lembra que Sansão era forte, né? Você consegue lembrar de algumas passagens? Vou te ajudar. Todas as batalhas que Sansão ele tinha, principalmente com os filisteus, ele vencia, não vencia? Derrotava todo mundo. Teve uma ocasião que ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. 1000 homens. O homem realmente era muito forte, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, né? E o segredo estava nos seus cabelos longos, compridos, aquelas 7 tranças lindas e maravilhosas, né? Sansão era um homem forte, é um homem que Deus levantou para defender Israel, amém? Mas o dia em que ele foi traído por uma moça chamada Dalila, naquele dia a força de Sansão se foi. Mas não foi só a força de Sansão que se foi. Ele estava ali dormindo, Dalila corre, vai até um grupo de filisteus, diz: ó, Sansão está dormindo, agora é a hora. Ah, e tem mais, ele me revelou o segredo, estava nas tranças, já cortei. E aí ela foi: Sansão, Sansão, acorda, os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo. O Sansão se levantou, irmãos, e sabe o que ele disse? Assim como das outras vezes eu derrotei, eu venci os inimigos, eu vou vencer de novo. Mas o que ele não sabia, irmãos, eu quero que você abra a Bíblia para ver. Ele não sabia disso aqui, ó. Juízes. Você não está no livro de 1 Samuel? É o vizinho da esquerda. Capítulo 16. Juízes. Capítulo 16. Quem já achou, dê um amém. Posso ler? Versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Agora leia comigo. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E é aí que está o maior problema, a autoconfiança. Você achar,
uma coisa e é outra. Tem muita gente, irmãos, que acha que está bem com Deus, que está bem com Deus, que está bem com Deus, e que está bem com Deus, mas não está. O diabo, ele só vai dando corda, ó. Aqui, ó. Ele só vai dando corda. E a pessoa só vai se achando. Você vê, tanto tempo, não vou na igreja, olha como é que está a minha vida. Está indo bem. Você vê que não é sobre a igreja. Não, eu faço as minhas orações. Mas aí, como é que está? Só dando corda. Só dando corda. Quando a pessoa precisar, Deus já não vai estar mais com ela para ajudar. Quando Sansão se levantou para ir contra os filisteus, cadê a força dele? Não tinha mais força. Acabou. A força de Sansão se foi. E a força de Sansão não estava propriamente no cabelo. A força de Sansão, ou a sua força, era o próprio Deus na vida dele. Só que está escrito que ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sabe o que fez os filisteus? Fizeram os filisteus? Pegaram Sansão, furaram os 2 olhos de Sansão, amarraram Sansão com correntes, levaram Sansão para um lugar onde se coloca o animal para fazer o moinho. Sabe aqueles boi que fica rodando assim? Coloca no boi e o boi vai andando assim. Já viram isso ou não? Pegaram Sansão, colocaram Sansão e foi rodando. Quando Sansão foi rodando assim, ó. Tá ouvindo, gente? E olha o que foi acontecendo com ele, ó. Sem olhos, sem dignidade, rodando moinho, preso com correntes e sem a presença de Deus. Está ouvindo, gente? A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Pegaram Sansão, colocaram na prisão. Reuniram-se todos os povos, os príncipes, e fizeram um banquete em comemoração à captura. O maior inimigo nosso está capturado por nós. Sansão, aquele que estava multiplicando nossos mortos, agora está sobre o nosso poder. Começaram a festejar, a oferecer sacrifícios ao Deus deles, Dagon. Obrigado, Deus Dagon. Obrigado por nos dar Sansão. Chama lá, chama o Sansão, chama. Tira ele da prisão, chama ele aqui. Chamaram o Sansão e começaram a usá-lo de chacota. Começaram a brincar com Sansão. Começaram o quê? A brincar com Sansão. Começaram a zoar Sansão. Começaram a escarnecer de Sansão. O menino que o levou, porque ele estava cego, ele disse para o menino assim: escute, me leve até as 2 colunas que sustenta esse palácio aqui. O menino foi e levou. Pronto, Sansão, já está aqui. Ele abraçou uma, ele abraçou a outra, e sabe o que ele fez ali? Clamou ao Senhor e disse: Deus, só esta vez, que morra eu, mas que morra também os meus inimigos, os teus inimigos. Nesse momento o cabelo de Sansão já estava crescendo. E sabe o que a Bíblia diz? Que apoderou-se dele novamente o Espírito de Deus. E Sansão, então, abraçado àquelas colunas,
Ele usou a força que antes ele tinha perdido, porque Deus tinha saído dele. Mas agora Deus voltou, então ele vai, empurra, e aquilo começa a estremecer, a estrutura começa a ficar comprometida, até que tudo vem abaixo. Diz a Bíblia que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. E olha que lá no livro de Hebreus capítulo 11, ele entra na lista dos heróis da fé. Ele tinha perdido a presença, mas no último momento da sua vida, a presença de Deus foi retomada à vida dele. Sem a presença de Deus, você perde as forças. Com a presença de Deus, você é forte. Olha a necessidade que temos de ter a presença de Deus. Precisamos dessa arca na nossa vida, porque é ela que vai nos levar a vencer as guerras. É ela que vai nos dar força para resistirmos no dia mau. A presença de Deus, irmãos, é tudo que nós precisamos. É ela que vai nos dar direcionamento quando perdemos a presença de Deus. E é fácil identificar quando perdemos a presença de Deus. Você vem ao culto, a palavra para você parece uma palavra fria. O louvor não te toca mais. Você começa a interpretar e achar que a carnalidade está em cima do altar. Vontade de vir para o culto, você vai perdendo de pouco, aos poucos. Não sente mais aquela gana, aquela vontade. Perde o prazer de servir a Deus. Isso já são sinais de que a presença de Deus está se retirando de você. Você fica frio, o fogo já não existe mais, a alegria já não é mais plena, aquelas orações já não são mais intensas. Está conseguindo entender ou não? Já não é aquela oração de antes. Lembra que se colocava fervor na oração, você começava a orar e não se preocupava em nem parar. Não era uma oração programada, eu vou orar aqui 1 hora e tudo certo. Não, você simplesmente começava a orar. E a hora que você sentia de parar, você parava. Mas e agora? Agora, será que oro ou não oro? Como é que está a minha vida? Então isso são sinais de que a presença de Deus está se retirando, está indo embora. Vigia isso na sua vida. Eu vou te dar o último texto, e depois eu vou te dar uma frase, para você anotar, e nunca esquecer dela. Lucas capítulo 2 é o último texto, e a gente vai orar. Lucas capítulo 2, irmãos, pega a sua Bíblia. Lucas capítulo 2, a gente pega aqui, ó. Posso falar? Hein? Vamos pegar aqui, ó. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa do quê? Da Páscoa. Aqui está falando de Maria e José, os pais de quem? De Jesus. Então todo ano eles iam à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Escute agora. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Leia agora, irmãos. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam onde? No templo. Como é que pode?
esqueceram Jesus em Jerusalém. Não sentiram a falta de Jesus. Os pais terminaram-se as festas, os pais saíram, caravanas indo, voltando cada um para suas casas. Cadê o menino? E não encontra menino nenhum. Para e pensa, gente. Você sai de casa e esquece seu filho. Você sai com seu filho, de repente você desce do carro, tranca, o menino fica dentro do carro trancado. E olha que já aconteceu isso, hein? Como é que pode esquecer? Olha, nós estamos falando de Jesus, e agora eu quero que você entenda a pregação, porque os pais de Jesus não perceberam isso, não notaram isso, esqueceram, não sentiram falta dele, só foram sentir falta quase um dia. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aí começa aquele desespero, cadê? 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 Vai nos parentes, está com vocês? Não. Amigos? Não. Não está. Um dia. O jeito é a gente voltar para Jerusalém. Só acharam Jesus 3 dias depois. Como é que você consegue, né? Imagina o pânico, o desespero dos pais de Jesus. Ficaram 3 dias sem olhar para o filho. Será que ele está bem? Como é que ele está? Alguém está conseguindo entender, irmãos? Israel, irmãos, sem a arca, foi derrotado. Sansão, sem a presença, foi vencido. Israel perdeu, Sansão não percebeu, e os pais de Jesus só notaram depois. O que eu disse? Os pais de Jesus só notaram depois. Tem gente que só vai notar depois, né? Que triste. Marque uma frase que eu queria que você guardasse no seu coração. O maior perigo não é perder, é não perceber que perdeu. Vou repetir. O maior perigo não é perder, é não perceber que perdeu. Sabe quando você ainda se sente o crente? Ou até aquela pessoa que diz, eu tenho fé, mas quando vem a luta, cadê a fé? Mas você disse que tinha. Você disse que estava cheio de fé. Mas quando vem a guerra, a hora de usar a fé, cadê a fé? Não tem fé. A mesma coisa com a presença. O maior perigo não é perder, é não perceber que perdeu. E tem gente que não está percebendo isso, que não está tendo a percepção. Perdi. Diante de tudo que nós pregamos aqui, meus irmãos, Israel voltou-se para Deus depois da perca da presença. Sansão, no final da vida, voltou-se para Deus. E os pais de Jesus voltaram-se para Jesus, onde ele estava no templo. E trouxeram com eles. E o trouxeram com eles. Amém? Guarde isso no teu coração. E fica ligeiro, hein? Se você sentir, perceber que alguma coisa vai te afastar de Deus, vai te afastar da igreja, vai te afastar de um momento de consagração, de oração. Se você está
começou a perceber que você está se esfriando, volte correndo. Porque se você se acostumar uma pessoa fria, esse é o maior perigo. Você acostuma estar frio, acostumou estar frio, e repito, muitas coisas vão acontecer de bom, porque o diabo é estratégico, para você não perceber que você está tão frio. Então ele vai criar métodos, coisas, para te ocupar de tal maneira, para você não ter a percepção, eu estou frio, eu preciso de Jesus, eu preciso de igreja na minha vida, está entendendo? Então fique esperto. Notou algum movimento estranho que vai roubar a sua fé, ou a presença de Deus da sua vida, fuja, sai fora, amém? Corre, se desvie disso. Vamos orar, irmãos. Todos devem ficar de pé. Todos devem ficar de pé. Olha isso. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. Vamos cantar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Sem você não sei. Olha agora, gente. Sem Tua presença, nada importa. Ficamos frágeis, né? Vulneráveis. Que adianta, né? Ó. E a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Meu Deus, o que é isso? Do que adianta eu juntar os meus Que adianta tudo isso? Olha isso. E me esquecer daquele que me amou. Olha agora. Se eu não tenho a Ti, Não tenho. Nada eu serei. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Jesus já disse: Só Tua sem mim nada podeis fazer. Me basta. Que lindo, hein? Eu Te levarei por onde eu for. Que lindo, irmão. Do que adianta eu ganhar O mundo inteiro. Olha só. E a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Olha lá, ó. E Me esquecer não adianta de nada. daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Olha, Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. que lindo, irmão. Eu sei sem Ti, Senhor. Ó, Só Tua presença me basta. Eu Te levarei por onde eu for. ô glória. Eu Te levarei comigo, papai. Sempre Onde eu for. queremos o Senhor perto de nós, Senhor. Queremos a Tua presença em nós, Senhor. Estar nela, viver nela. Por onde eu for, Não negar a fé. Não se deixar Tua distraído por coisa presença alguma. é o que me basta. E
presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga, tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti? E agora? Que bonito! Ó quem está cantando, Senhor, teu povo. E cada um está reconhecendo que a tua presença é tudo que nós precisamos. Todos estão reconhecendo isso aqui nesse culto. Comece a orar e falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Atrai a presença de Deus mais uma vez para a tua vida. E decida que nada mais vai distrair você, vai tirar você da presença de Deus. Volte para ela. Israel voltou e venceu os filisteus. Sansão no final voltou. Olha, ele voltou e matou todos os seus inimigos, todos os que escarneciam, aqueles que furaram os seus olhos. Deus voltou a ser com ele. Os pais de Jesus voltaram para casa com Jesus. Os pais de Jesus voltaram para casa com Jesus. Eu serei sempre. Volte para sua hoje com Jesus. Volte para sua hoje com Jesus. Os pais de Jesus voltaram para sua casa com Jesus. Volte para sua hoje com Jesus. Volte para sua hoje com Jesus. Volte, 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 volte. Mas volte com Jesus. Volte com Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não tenho nada, Senhor. Nada eu serei, Senhor. Eu serei. Nada, 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 nada. Só tua presença Eu preciso do Senhor. me basta. Eu preciso do Senhor. Levarei Na igreja, na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor. Nos meus negócios, nos meus sonhos, projetos, empresa. Eu preciso do Senhor no meu comércio, na minha atividade profissional. Eu preciso do Senhor na minha saúde, neste altar, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, rabalabashurika dalalalabai. Ai, irmãos, a presença de Deus é tudo. Ela traz o fogo para a tua alma. Entenda. Entenda isso. Ela traz fogo para a tua alma. Quando estamos com a presença de Deus, nos sentimos seguros, fortes. Temos direção. Rasgue o seu coração. Rasgue as suas vestes perante Ele. Se humilhe diante de sua presença. Peça a Deus que venha sobre a tua vida, que venha habitar em você, que venha estar com você.
Davi orou, e Davi disse: cria em mim, Senhor, um coração reto, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ah, Jesus, que bênção! Nós estamos aqui te adorando nessa hora, Senhor, e entregando a nossa vida. Jesus, vem habitar em nós novamente, ou venha fazer mais forte a tua presença que já está em nós. Aviva, Senhor, acende a chama, meu Deus, que uma vez brilhou. Que essa chama volte, que esse calor do céu volte sobre a nossa vida, e que possamos ter a ousadia, a intrepidez, a coragem, que possamos seguir, não mais vulneráveis, vazios, mas seguir cheios, 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 cheios da tua presença. Assopra, Senhor, o vento do teu Espírito, inunda esse lugar e abençoa quem está orando agora, Jesus. Abençoa quem está orando, quem está falando uma palavra, quem está se pronunciando diante de ti. Fortaleça essa igreja, esse povo. Faz acontecer o sobrenatural, Jesus. A tua presença não pode faltar num culto, Senhor, e nenhum culto sequer. Aviva, aviva e reaviva a igreja, em nome de Cristo. Amém. Diga graças a Deus. Levante as suas mãos e fale assim: Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, eu me fortaleço, eu me encho de ti. Tu és o Senhor da minha caminhada, de toda a minha vida. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Se este ministério tem sido uma bênção para você e deseja ajudar com essa causa, realize a sua contribuição agora mesmo. Banco Itaú, agência 8263, conta corrente 360 93 dígito 8. Caso prefira, direcione a câmera do seu celular para o código QR Code e faça a sua doação. Ou utilize a chave Pix 21 566 240 0001 28. Igreja Cristã Corpo e Família. Juntos somos melhores, mais fortes e vamos longe. Deus te abençoe e até o próximo culto.